Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos de novo aqui no nosso canal Alguma Dúvida? Comentar assuntos de interesse, assuntos de direito penal, de processo penal, legislação penal extravagante, execução penal. Hoje a gente vai falar de direito penal, parte geral. Hoje a gente vai falar de dosimetria da pena. Hoje a gente vai falar sobre multiplicidade de circunstâncias. Oi? Multiplicidade de circunstâncias. O que eu quero conversar com você? Quando tem várias qualificadoras, quando tem várias circunstâncias judiciais, quando tem várias agravantes, quando tem majorantes e minorantes, como que aplica a pena? Como que a doutrina diz? O que os tribunais têm feito? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre multiplicidade de circunstâncias, tema super interessante quando a gente está falando de dosimetria da pena. Você sabe que dosimetria da pena é um dos temas mais importantes, quer na vida prática, quer nas provas públicas, na prova da magistratura, cai dosimetria rodo, em qualquer outro concurso público, na OAB, tem que conhecer dosimetria da pena. Vamos lá? Vamos lá. Ó, bom, então vamos começar falando da multiplicidade de qualificadoras. Então, imagine que o sujeito está lá sendo condenado por um homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. O pessoal adora falar assim, né? 2 qualificadoras, 3 qualificadoras. Bom, você lembra para que serve qualificadora? Qualificadora são aquelas circunstâncias que trazem novos limites expressos para a fixação da pena. Então, o homicídio tem pena de 6 a 20. A qualificadora leva para 12 a 30. O roubo tem pena de 4 a 10. A qualificadora da morte, latrocínio, né, leva para 20 a 30. Então, a qualificadora tem esse poder de trazer novos limites, mínimo e máximo, para a fixação da pena. O problema é que se tem 2 qualificadoras, uma delas vai levar aos novos limites, e a outra vai levar para os limites de novo? Aí ela ficaria inócua, né? Aí ela ficaria inútil. Então você tem que achar uma função para essa segunda qualificadora que não foi a usada para estabelecer os novos limites. Então vamos imaginar um homicídio por motivo fútil e com veneno. O veneno, o juiz usa o veneno e fala, ó, pelo veneno a pena não vai mais ser de 6 a 20, vai ser de 12 a 30. Pelo motivo fútil, se ele falar que vai passar a ser de 12 a 30, o motivo fútil está ficando inócuo, né? Porque já é de 12 a 30 por causa do veneno. O motivo fútil vai ser usado como? Veja aí. A primeira qualificadora estabelece os novos limites da pena. As demais servirão como agravantes, se previstas, e se não previstas, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, esse motivo fútil, você ia ter que conferir lá no artigo 61 se ele está previsto como agravante. Tá. Se não tivesse, aí o juiz poderia usar como circunstância judicial desfavorável. Tá? Então, sempre que você tiver mais de uma qualificadora, uma usa para mudar os limites da pena. As outras ou são usadas como agravantes, se previstas nos artigos 61 e 62 do Código como agravantes, se não previstas, devem ser usadas apenas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Legal? Legal. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Prazer conversar com você. Outra, multiplicidade de circunstâncias judiciais. Então vamos dizer que o cara tem 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis. E aí, como fazer? Bom, para a doutrina, devem primeiro prevalecer as de caráter subjetivo. Então, se você tem circunstâncias, várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, favoráveis e tal, né, o que a doutrina diz é, veja as de caráter subjetivo. Gustavo, quais são as de caráter subjetivo? Vamos lembrar quais são as circunstâncias judiciais. São 5 de caráter subjetivo, motivos, personalidade, antecedentes, conduta social e culpabilidade. São as 5 de caráter subjetivo, que estão lá no artigo 59, e 3 de caráter objetivo, consequências do crime, circunstâncias e comportamento da vítima. Tá? Tá. Então, o que a doutrina diz é que se você tiver um conflito entre elas, as de caráter subjetivo devem prevalecer. Essas 5 aqui, né? Culpabilidade, motivos, antecedentes, personalidade e culpabilidade. Tá? Tá. Agora, e se entre essas você tiver um conflito?
E se entre essas você tiver um conflito? Né? Então ele tem bons antecedentes, má personalidade. Bom, e aí? Aí a própria doutrina vai dizer que, por analogia ao artigo 67 do Código Penal, repito, analogia ao artigo 67 do Código Penal, devem prevalecer motivos, personalidade e antecedentes. Motivo, personalidade e antecedentes. Tá? Essas que deveriam prevalecer diante, né, da culpabilidade da conduta social, que seriam as outras circunstâncias judiciais subjetivas. Tá bom? Então, a lei estabelece um critério de preponderância. Quando tiver coisas a favor e contra, subjetiva prevalece. Se dentre as de caráter subjetivo tiver coisa a favor e contra, primeiro os motivos, depois personalidade e antecedentes. É o que diz a doutrina. E os tribunais? Os tribunais estão nem aí para o artigo 67, nem aí para tudo isso que diz a doutrina. Né? O que os tribunais fazem? Os tribunais fazem assim. Circunstâncias judiciais favoráveis, ignora. Ignora porque a pena começa no mínimo mesmo, então não tem por que ter circunstância judicial favorável. Né? Já está começando do mínimo. Cada desfavorável, não importa se é objetiva, subjetiva, se é motivo, personalidade, não importa, não importa. Cada desfavorável vai aumentar uma fração da pena. Quanto da pena? 1/6 da pena. Tá? Há ministros que preferem 1/8, mas tem prevalecido 1/6 da pena. Então você tem maus motivos, má personalidade, então vai aumentando 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. 1/6 é o padrão. Se o juiz entender que 1/6 é pouco porque é muito desfavorável, basta ele fundamentar e aumentar o quanto ele entender razoável em seu prudente arbítrio. Tá bom? Tá bem? Então, sintetizando, para doutrinar, quando você tem várias circunstâncias judiciais, prevalecem as de caráter subjetivo e, dentre as de caráter subjetivo, motivos, personalidade antecedentes, por analogia ao artigo 67. E é isso que costuma cair nas provas públicas, nos concursos públicos, na OAB e tal. Tá bom? Enquanto pergunta teórica, é isso que costuma cair. Tá bom. Agora, na prática e nas provas práticas, é isso que costuma ser pedido, quer nas provas práticas dos concursos públicos, quer na prova prática da OAB. Né? Nas provas práticas, costuma-se olhar para a prática dos tribunais. E na prática dos tribunais, o que prevalece é, já que a pena vai ser fixada a partir do mínimo, começa no mínimo, ignora as circunstâncias judiciais favoráveis, para cada desfavorável aumenta um tanto, o padrão é que seja 1/6 para cada, mas o juiz pode aumentar mais se ele explicar por que aquela circunstância merece um aumento ainda maior. Beleza? Joia? Joia! Ponto! Qualquer dúvida, manda para mim aqui no canal. Prossigo. Se você tiver multiplicidade de atenuantes e agravantes, acabou colocando aqui só agravantes, mas vale para as duas, né? Então imagina que tem agravantes, atenuantes e tal, não sei o quê, né? E aí, o que é que você faz? Bom, primeiro, a gente corrige o slide, consegui já, tá? Agora está correto. Quando tiver multiplicidade de agravantes e atenuantes, como é que deve fazer então? Aqui está expresso na lei. Né? O artigo 67 diz que se tem coisa favorável e contra, tal, devem prevalecer motivos, personalidade e reincidência. Tá? O artigo 67 aqui é claro e costuma ser lembrado em concursos, em provas públicas, tem que lembrar. Né? Que você tem conflito entre majorantes e conflito entre agravantes e atenuantes, devem prevalecer motivos, personalidade e reincidência. O que diz a doutrina? A doutrina vai dizer algo parecido com o slide passado. A doutrina vai dizer, ora, entre agravantes e atenuantes, as de caráter subjetivo devem prevalecer sobre as de caráter objetivo. E dentre as de caráter subjetivo, devem prevalecer motivos, personalidade e reincidência. Tá? Tá. Bom, isso é o que diz a lei. Tá bem? Lembra que, em tese, a letra da lei cai nas provas públicas, tal, tem que saber. Na prática, Gustavo, como é?
Na prática, mais uma vez, os tribunais ignoram a letra da lei. Tá? Então, o que os tribunais costumam fazer? Os tribunais costumam compensar. Ao invés dos tribunais usarem o critério de preponderância, porque a lei diz que deveria preponderar motivos, personalidade e reincidência. Tá? Os tribunais não fazem preponderar, os tribunais compensam um com o outro. Então os tribunais pegam e falam, ó, tem um agravante, tem um atenuante, compensa, empatou, fica, então nem aumenta nem diminui a pena, então nem piora nem melhora. Ah, tem duas agravantes, um atenuante, então uma agravante vai compensar com uma atenuante, a gente aplica só essa agravante aqui e incrementa um pouco a pena. Então os tribunais não costumam usar um critério de preponderância. Eles costumam usar um critério de compensação. Aliás, a compensação mais famosa, lembra dela, que ela é super pacífica e tal, é confissão e reincidência. Tá? Perceba que a confissão não está aqui como preponderante no 67. E mesmo assim, os tribunais dizem que confissão ela compensa a reincidência. O cara é reincidente, confessa, compensa um no outro, nem piora nem melhora a pena. Tá? Então, a lei manda preponderar algumas sobre outras, os tribunais acabam, até para facilitar a operação e tal, compensando uma na outra. Beleza? Beleza. E quando tem duas, três agravantes, quando tem duas, três atenuantes, eles também vão acabar fixando aquele critério do 1/6. Para cada agravante que vai ser aplicada, ao invés de uma delas preponderar sobre as outras, para cada uma, né, vai aumentando 1/6 a pena, para cada atenuante vai diminuindo 1/6, né, como padrão. Se o juiz conseguir explicar o porquê que tem que aumentar mais que 1/6 numa agravante, porquê que tem que diminuir mais de 1/6 numa atenuante, basta que ele o faça e aumenta ou diminui de acordo com o seu prudente arbítrio. Tá joia? Beleza? Bom, então essa é a solução da lei, né, a que prevaleçam reincidência, motivos, personalidade e reincidência, os tribunais não dão muita bola para isso e quando tem agravante e atenuante compensam uma na outra, quando tem uma, duas, três, quatro agravantes, aumentam 1/6 cada, salvo se o juiz fundamentar porque é mais de 1/6, quando tem mais de uma atenuante, atenua 1/6 cada, salvo se o juiz explicar porque tem que atenuar mais que 1/6. Tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, manda para mim. Vamos prosseguir. Vamos falar agora de multiplicidade de majorantes e minorantes na parte geral e na parte especial. Então, imagina uma tentativa de roubo majorado. Tem uma majorante na parte especial e uma minorante na parte geral. E agora, como é que você faz? Bom, aqui é pacífico. Primeiro aplica as majorantes e minorantes da parte especial, depois aplica da parte geral. Então, primeiro, nesse caso de tentativa de roubo majorado, primeiro majora a pena como manda a parte especial, depois minora a pena, como diminui a pena por causa da tentativa, como manda a parte geral. Essa é fácil, essa é tranquila, né? Essa é tranquila, tá bom. Mais uma. Multiplicidade de majorantes e minorantes da parte especial. Bom, então, imagina então que tem o roubo com 3 majorantes. Tem o furto não, mas o roubo com 3 majorantes, o tráfico com 2 majorantes, 3 majorantes e tal. E agora, como é que você faz? Bom, quando você tem mais de uma majorante na parte especial, o artigo 68, parágrafo único, diz que o juiz pode escolher uma só. Qual? A que mais aumente ou diminua. Então, se tem 3 majorantes no tráfico, 2 majorantes no roubo, o juiz não precisa aumentar uma vez e depois aumentar de novo. Né? Aumenta de 1/3 a metade, aumenta de 2/3. Então, tem duas. Tem uma que aumenta de 1/3 a metade, a outra que aumenta de 2/3. O juiz não precisa aplicar as duas. Ele pode aplicar uma só, prevalecendo a que mais aumente ou diminua. Então, no roubo, imagina que é um roubo em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo. O concurso de pessoas aumenta de 1/3 a metade, o emprego de arma de fogo aumenta em 2/3. O juiz não precisa aplicar as duas, primeiro aumenta em metade, depois aumenta em 2/3. Não, ele pode aplicar uma só. Qual? A que mais aumenta ou diminua, no caso, aquela que aumenta em 2/3.
É isso que diz o 68, parágrafo único. Tá? Interessante que até 2018, 2017, era bem majoritário que esse pode era um deve, que o juiz deveria aplicar uma só, prevalecendo a que mais aumentasse ou diminuísse. Tá? Mas os tribunais superiores, dentro dessa verve punitivista, né, que tem prevalecido nos últimos anos, eles mudaram de entendimento e começaram a dizer o seguinte: olha, esse pode é pode mesmo. O juiz pode escolher uma só, a que mais aumente ou diminua, ou ele pode aplicar as duas, nesse caso aí do roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, ele pode aumentar em 1/3 depois em 2/3, desde que ele fundamente a necessidade desse duplo aumento. Aí o juiz tem que explicar, vou aumentar 2 vezes, porque isso aqui é um roubo, foi grave demais, porque eram muitos agentes, porque a arma de fogo era muito horrorosa, babá. Tá? Tá. Então saiba que quando você tem várias majorantes ou várias minorantes na parte especial, o juiz pode escolher uma só, a que mais aumente ou diminua, ou hoje entende-se que ele pode aplicar 2 ou mais, desde que ele explique essa necessidade, no caso concreto. Tá bom? Tá joia. Mas o que costuma cair nas provas públicas é aqui a redação do 68. Que mais? Multiplicidade de majorantes e minorantes da parte geral. Então imagina uma tentativa com participação de menor importância, com concurso formal. Então tem minorantes, majorantes, e agora? O que faz? Né? Como é que resolve? Resolve como? Você tem que aplicar todas. Se está na parte geral, não pode escolher só uma que mais aumente ou diminua. Vai ter que aplicar todas. Vai ter que diminuir por causa de uma, diminuir por causa da outra, aumentar por causa da outra. Vai aplicando uma em sequência da outra. Não tem como escapar. Tá bom? Todas devem ser aplicadas. Joia? Joia! Gente, era isso. Espero que tenha sido profícuo esse caminho, essa exposição do que fazer com a multiplicidade de circunstâncias. Eu fico ao seu dispor aqui no canal. Manda sua dúvida, sua pergunta. Para mim é uma alegria, um prazer poder conversar com você sobre essa matéria. Gostou? Dá um joinha aí, dá o positivo, curte aí pra gente, divulga. O objetivo do canal é poder discutir direito, fazer com que essa discussão vá o mais longe possível, tá legal? Uma grande alegria merecer a sua atenção, super valeu, até a próxima!